Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema, tá? Hoje vamos falar de um filme que ficou um tempinho, tá, nas salas de cinema, mas ele tá no Netflix, tá, intitulado Maestro. É o filme estrelado e dirigido pelo Bradley Cooper, né? Tem a Carey Mulligan, né? E ele tá concorrendo a 4 Globos de Ouro, né? Melhor filme de drama, melhor ator Bradley Cooper, melhor atriz para Carey Mulligan e melhor direção para o Bradley Cooper, né? Então quer dizer, ele está chegando forte aí, tá? E ele está no streaming, o que é uma coisa de mais fácil acesso, né? Do que você sair de casa, ir ao cinema, pagar o ingresso, né? Só você apertar lá o botãozinho do controle remoto lá vamos dizer assim, no aconchego do celular, né? Para poder ver esse filme. O que esse filme fala, tá? Lembrando que eu vou dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Esse filme ele fala do maestro americano, né, de origem judia, Leonard Bernstein, né? E da sua relação com a sua mulher Felícia, né, que é chilena, coisa e tal. E a gente vai ver um filme que ele tem um grau de afetuosidade muito grande no início, né? Você vê o Bradley Cooper ali fazendo Leonard Bernstein, né? Quer dizer, ele mostrando, né? Ele chegando, né? Ao auge da sua carreira, né? Como maestro, coisa e tal, né? E o filme deixa bem claro, né? Desde o início do filme, né? Que o Leonard Bernstein tinha relações homoafetivas, né? Mas ele vai conhecer a Felícia numa festa, num encontro de amigos, né? E aí eles vão começar a ter uma química muito interessante e vão acabar se casando, né? Vão acabar se casando e tendo filhos, né? E o início do filme é, vamos dizer assim, é como se tudo tivesse correndo às mil maravilhas. Eles estão sempre se encontrando em festas, estão sempre conversando, estão sempre brincando um com o outro, né? O relacionamento ele vai muito bem, né, no caso, né, a impressão que dá é que a gente vai ver um filme muito chato, né, que é um filme onde está tudo correndo bem, né, geralmente a gente quer ver um pouco mais de, como podemos dizer, de conflito, né, de drama, né, nesses filmes assim, né, mas isso não tarda a acontecer, né, porque o próprio Leonardo Bernstein ele vai continuar com as suas relações homoafetivas fora do casamento, mas ele já está casado, já tem filhos, né, já tem toda essa situação, né, e num primeiro momento a Felícia ela meio que assume aquela questão do casamento aberto, né? Para uma época em que isso era muito raro de acontecer, né? Mas com o tempo ela vai perdendo a paciência, né? Com essas puladas de cerca que o Leonardo Bernstein acaba fazendo, né? E ela acaba entrando em conflito com ele, obviamente, tá? Não muito por uma questão de ciúme, mas por uma questão de achar que ele, né? Ou pelo menos essa foi a argumentação dela, né? Achar que ele não estava se doando o máximo possível da carreira dele, entendeu? Para poder ser um grande maestro, coisa e tal. E quando ele se doava, né? Ela entendia que quando ele se doava, ele estava numa postura altamente arrogante, querendo mostrar para todo mundo que ele que era o sabichão, ele que sabia de tudo, coisa e tal, né? E aí, muito provavelmente, a gente está vendo uma questão de ciúmes aí, ela estava usando essa argumentação, né, para atingir ele também. Obviamente que o casamento, uma hora ele vai, né, provocar um afastamento entre os dois, essa turbulência no casamento, né? Ele vai continuar, né, com a sua vivência profissional, né, com as suas vidas profissionais, com a sua vida profissional. Os momentos de música são muito marcantes, né, que você vê ali que o Bradley Cooper coloca toda a sua intensidade, né, de atuação do Leonard Bernstein, né, e que ele não fazia aquilo como uma raiva para jogar na cara das pessoas que ele sabia mais do que os outros, né? Mas que ele fazia aquilo por amor à música e principalmente por amor às pessoas, né? Ele deixa isso bem frisado no filme, né? Tanto que a própria esposa dele, depois de assistir a uma apresentação dele, vai falar que ele fazia aquilo por amor e não por ódio, né? E a gente vai ter ali os dois ali meio que se redimindo um ao outro ali no caso, tá? Mas a situação vai ficar complicada, né? Porque a Felícia vai acabar desenvolvendo um câncer de seio, né? E isso vai ser só ladeira abaixo, ela vai ficando cada vez mais doente, ela acaba falecendo, né? E aí esse falecimento dela eu achei que foi
um pouco mal feito no filme, né? Porque de repente ela simplesmente some, né? A gente vê o Leonard Bernstein e os filhos saindo da casa onde eles moravam, como se aquilo fosse um sinal. Ela morreu, faleceu, ela não está mais no nosso meio, né? Eu gostaria de ter visto mais essa dor, esse funeral, entendeu? Eu gostaria mais de ter visto isso. Eu acho que isso auxiliaria muito na parte dramática do filme, né? E depois a gente vê, né, novamente o Bernstein ali tendo outros relacionamentos homoafetivos com alunos dele, coisa e tal. E no final aparece ele conversando, né, com aquele Mulligan, né? No início do filme aparece ele já bem idoso, né? Dizendo que sentia muita falta da esposa dele, né, para um grupo de cineastas que estava gravando o documentário dele. E no final conversa, né, com a esposa ali, a esposa olha para ele, né, com a imagem dela, e o filme termina assim. Sei lá, gente, eu gostei muito do filme, tá? Foi um filme bem interessante, tá? As atuações estão sensacionais, mas eu confesso a vocês que eu vi uns probleminhas nesse filme. Primeiro, esse desaparecimento da Felícia, assim, para deixar indicado que ela tinha morrido. Eu gostaria de ter visto um pouco mais, né, desse funeral, desse luto, né, que tinha no filme, né? Outra coisa também que a coisa meio que terminou, depois ele ficou ainda vivendo como se a vida continuasse, né? Como se ele não tivesse, vamos dizer assim, entrado num luto pela mulher, como se ele tivesse dado pouca importância para o luto da mulher, mas depois no final ele ainda falava que estava sentindo muito pela falta da mulher. Ele fala isso no início, né? Mas no final também ele conversa com a mulher ali. E isso acabou não convencendo muito porque parece que ele não ficou ali vivenciando o luto. Eu achava que deveria ter aparecido um pouco mais do Leonard Bernstein vivenciando o luto da esposa, né? E uma outra coisa também que eu achei que poderia ter sido um pouco melhor foi justamente a parte musical, né? Eu acho que o filme tem partes musicais muito soberbas, muito legais, né? Dele trabalhando na música, dele atuando como maestro, tem essas partes, entendeu? Mas o filme ele acabou optando pela escolha, né, de ficar mais em cima do casal, do relacionamento entre o casal e a DR deles, né, do que na parte profissional e musical de Leonard Bernstein. Eu achei que, apesar do filme mostrar um pouco da carreira musical dele, eu achei que isso poderia ter sido bem mais, né? E o filme ficaria muito mais interessante, entendeu? Se investisse um pouco mais na parte da carreira musical dele, não ficasse tanto na DR, né, no caso, né? E uma DR um tanto quanto sofisticada para a época, né, onde a mulher está aceitando lá os relacionamentos homoafetivos, mas chega uma hora que ela acaba chutando o pau da barraca, né? É aquela coisa de você ser um casal mais moderninho, ser um casal de relacionamento aberto, né? Tem uma hora que aquilo desaba, né? Até pela época mesmo, né? Eu acho que de repente relacionamentos abertos hoje eles são mais, como eu posso dizer, mais aceitos, mais palatáveis, mas isso também vai muito da cabeça de cada um também, né? Mas eu acho que hoje em dia, de repente, os relacionamentos abertos eles são um pouco mais compreensíveis, né, para algumas pessoas, né? Outras nem tanto. Agora, de qualquer forma, entendeu? É um filme interessante, você vê o Bradley Cooper atuando, dirigindo. Tem alguns momentos do filme em que ele usa o preto e branco, aí você tem uma fotografia sensacional, tá? Mais na parte antiga, né, da vida dele, na juventude dele com a Felícia, né, o filme era mais preto e branco, né, e o preto e branco sempre é melhor do que o colorido, porque o colorido tira muito o contraste da imagem, né, ao passo que o preto e branco não, o preto e branco preserva o contraste na fotografia, né. Tem inclusive uma sequência no filme que aparece uma rua à noite toda arborizada, né, e você consegue ver os detalhes das folhas, né, dessas árvores mais claras e escuras, né, por causa da fotografia em preto e branco. Ali ficou muito bacana. Eu achava que esse filme também deveria ter, vamos dizer assim, uma indicação de repente para o Oscar para fotografia, né? Porque se ele já está com 4 indicações para o Globo de Ouro, provavelmente ele também vai ser indicado ao Oscar, né? Agora, é aquela coisa, né? O Bradley Cooper está competindo na direção, mas está competindo com o Martin Scorsese da vida, com Assassinos da Lua das Flores, né? Não sei, vai ser meio complicado, né? Ainda mais porque eu acho que é a estreia do Bradley Cooper na direção. Posso estar enganado, tá?
mas se não é a estreia, pelo menos é um dos primeiros filmes que ele está dirigindo, né? E a gente está tendo um Globo de Ouro esse ano bastante concorrido, né? A gente está tendo bastante produções boas, né? Vocês podem dar uma olhada lá nos indicados ao Globo de Ouro, né? Que vai ser dia 7 de janeiro, inclusive, né? A festa do Globo de Ouro, tá? Fiquem espertos aí com relação à data. E logo depois vai vir o Oscar também, né? Mais recente, mais pra frente vai vir o Oscar, tá? E tem filmes bons esse ano, sabe? Eu acho que esse ano vai ter uma disputa interessante. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente conversamos sobre mais filmes aí com vocês, tá? Um abração, fui e até a próxima.